Pessoal, beleza? Estamos aqui hoje. Para mim é um grande prazer. Estou matando uma saudade aqui de muitos anos e de uma longa história, né? Eu digo uma longa história, assim, porque talvez uma história muito importante para mim, né? Da minha vida, dessa área musical aí, da música, né? Que eu estou aqui hoje com o Daniel Baider, né? Ou Daniel Baeder, né? Como vocês quiserem, ou Dani, né? E assim, pô, Dani, saudade de você. Eu sempre tô lembrando de você, não tem como, né, cara? Eu acho que a gente viveu bastante coisa, uma época lá atrás, né, cara? Eu aprendi, tenho que dizer aqui, gostaria de dizer, né, eu sou muito grato a muitas pessoas que passaram pela minha vida, assim, principalmente musicalmente falando. E você é uma delas. Eu sinto que eu devo muito, assim, não só musicalmente, mas, assim, como pessoas, coisas que a gente passou juntas, risadas que nós demos, né? É, os Big Mac que nós comemos, né, velho? E os cafés que nós tomamos por aí, né? Os ensaios, às vezes que nós tocamos, enfim. Daniel Baider, diretamente do Japão. E eu vou fazer algumas perguntas aí, Dani. Obrigado. Muito Obrigado, obrigado. Moa. Oi a todos que estiverem assistindo aí esse vídeo, né, essa entrevista do Moa. E também tenho muitas saudades. A gente passou um tempo muito bacana juntos, né? Fizemos uma história bem bonita aí com a música em Osasco, em região ali, Parque Continental. Demos risada. Foi muito bacana, foi muito gostoso, divertido, né? Tem muita história. Dani, eu, obviamente, conheço um pouquinho da tua história, né? E de vez em quando eu conto em fragmentos, né, no meu Facebook. Você sabe que de vez em quando você vê lá alguma coisa que eu coloco, né? Porque você sendo uma pessoa também muito importante na minha vida, eu sempre faço questão de comentar. A gente vai ficando velho, vai ficando meio, né, bicho? Esse negócio saudosista e dando mais valor às coisas e às pessoas que a gente tem que dar. Eu penso assim hoje. Então, assim, velho, eu sei bastante coisa, mas como é que foi o lance, o seu contato, a primeira vez com o instrumento? Como é que você ouviu e falou, cara, o que é isso? Tal? Com quantos anos? Qual que é a sua lembrança disso aí? Bom, na verdade, eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, e assim, eu não lembro, mas a minha mãe falava, né, que eu ficava tocando a música, eu lembro de eu tocando a música para ela no piano, já um pouco mais velho, com 6, 7 eu lembro, mas quando eu tinha uns 3, 4, ela falava que eu ia lá no piano e ficava tipo, olha, vou tocar a música Superman, aí inventava os nomes assim, e ficava né, tocando assim. E ficava horas com o piano, horas, né, para ela. E aí eu continuei no piano até hoje, né? Ô, Dani, eu queria que você me falasse uma coisa. O lance da bateria, como é que foi, velho? Como é que apareceu? Porque primeiro foi esse lance do piano, eu lembro, você comentou comigo. Eu lembro até, eu esqueci o nome da professora, mas eu lembro até a professora que te dava aula lá, que era uma pessoa conhecida lá no parque, né? Ou não? Era no parque? Não era do parque, não era. Mas era uma pessoa mais ou menos conhecida, né? Uma professora bacana aí, né? Ela dava aula num conservatório Cecília Meirelles, chamava Lúcia. Uma professora, uma pianista, e era casada com o cara Wilson também, que era um outro pianista muito bom. E era uma família de músicos, assim, foi muito importante para minha formação, né? Musical. Eu aprendi a ler ali e tal. E a bateria veio como, Dan? Cara, a bateria sempre foi uma paixão, né? Assim, foi... Eu poderia dizer que o piano era o instrumento principal e a bateria era um hobby, né? Eu era moleque, né? Só que eu não tinha uma bateria até os meus 11 anos de idade. Então eu construí uma bateria como todos os bateristas que eu conheço, assim, né? A galera que não tinha bateria mesmo.
construíram a bateria deles e ficavam tocando, e eu construí com um Tupperware antigo, um escorredor de prato, que fazia o som do prato, e uma caixa de papelão, mas tinha um som bacana, assim, já, né? Eu sei. Né? E aí, tipo, até que o vizinho chamou a polícia, falou, tem um cara tocando batera, tal, e aí entraram na casa, não viu bateria, né? Mas cadê a bateria? Cadê? Eu escutei tocando bateria, tenho certeza que E aí o cara entrou, e minha mãe falou, a bateria sim, é ele que tá tocando, mas não é a bateria, olha só o que ele tá tocando. Aí os caras, nossa, o que é isso? E foi assim, aí com 11 anos de idade, minha mãe me deu a minha primeira bateria, uma bateria azul, Luthier, do Bimbo, né? O Bimbo é o nome do cara. Será que é o Bimbo? Não, não era o Bimbo, eu não lembro qual que era o cara. Bom pra caramba, aí, pô, desculpa, hein? Era o Bimbo que fazia bateria e um outro. Era desse outro. Era o concorrente. Sim. Eu acho que na época, eu acho que eu sei quem é, também me escapou, mas não é Tibério, não, né? Tibério. É o Tibério. Pô, desculpa, Tibério, desculpa, hein, bicho. É porque eu tive uma caixa da Revolution, que era do Bimbo, né? Caixa, e o Tibério era top, né, cara? Aí era o cara do... E aí eu descobri que essa bateria, acho que foi a primeira bateria que o cara fez, de teste, sei lá, de um LAC que ele estava testando, eu não sei. Mas muito interessante, cara. É isso, né? Ganhei bateria com 11 anos de idade e continuei na labuta. Eu lembro que uma outra qualidade, ao meu modo de ver, que você tem, dentre várias, né, musicais, que a gente está falando referente à música, mas envolvendo todas as coisas, caráter e tudo mais. Mas uma das qualidades que você tem, você falou uma coisa que eu prestei atenção. Você falou que você montou lá com a Tupperware, que eu também já fiz isso. O meu primeiro instrumento que eu imaginei tocar era uma bateria, né? Então eu também fiz isso. Mas assim, você já timbrava a porra da Tupperware. A porra da Tupperware, você já timbrava o negócio para ficar um puta som, né, bicho? E isso é um dom também, né? Não, eu lembro que a coisa comigo era... eu ficava batendo nas coisas até achar o som e tal, né? Mas assim, viu? Deixa eu falar um lance rapidinho que eu fiquei pensando, assim, o contato com a bateria, né? O primeiro contato com a bateria que eu tive, tinha um amigo do meu pai que ia em casa ensaiar. O nome dele é Lin. O Lin, ele foi casado com a Vilma, que mora aqui no Japão, uma cantora. Que coincidência, né? E o Lin foi o primeiro contato que eu tive, assim, de ver mesmo a bateria, né? Eu já tinha essa bateria montada, já esse set de Tupperware e tal. Mas aí veio esse batera, o Lin. Depois o Robert, um outro baterista também. E mais tarde eu lembro o Nahami Kaseb, né, que ele me deu um método de bateria da Yamaha, que na época eu sabia ler mais ou menos, isso me ajudou. Eu comecei a fazer os rudimentos e tal, só que quando eu ganhei essa bateria com 11 anos de idade, eu quebrei a perna. Quebrei um fêmur, né, da minha perna esquerda. E eu tive que ficar de cama por alguns meses e tal. Precisamente uns 6 meses engessado. Foi triste o negócio. E perdi um ano de escola e tal. Mas eu lembro que eu tocava essa bateria que eu tinha ganhado deitado. Mas aí que tá. Foi assim, né? Eu queria mencionar esses bateras que passaram na minha vida quando eu era jovem, né? Quando eu era criança. E o Nahami foi especial porque ele deixou a bateria dele, ele ensaiava na minha casa, lá com meu pai, né? E ele deixou a bateria dele uma semana antes de eu ganhar a bateria, né? Ele deixou uma semana aquela bateria e foi aí que eu decidi, eu falei, cara, bateria, né? É a bateria, né? Pirei, cara. Mas era caro na época, né? Pra mim, assim, era difícil, tá? Então, isso eu devia ter uns 7 anos quando ele deixou essa bateria. E aí, com 11 anos, eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela me deu uma bateria de aniversário. Dona Berenice. O Dani, eu lembro que aí teve um episódio seguinte, cara. Você sabe que
eu ia naqueles encontros de bateristas, começou a ter, há muitos anos atrás, eu fui no primeiro encontro de bateristas, cara. Não sei se eu cheguei a contar isso aí para você. E depois do primeiro, eu fui no segundo que teve, e depois eu acho que tinha aqueles lances do Batuca, né? Mas, assim, uma coisa interessante que eu comentei no meu vídeo, né? Só para dar uma entrada para você aí, que tinha uma moça, né? Que era o encontro dos bateristas e tal, de repente entrava uma moça lá, né? A Vera Figueiredo, e de repente eu vejo a mina tocando bateria, eu falei, nossa, cara, porque para mim, ver uma mulher tocando bateria, para mim era uma novidade, assim, nunca tinha visto, né, velho? E, cara, eu falei, meu, agora eu quero ver. Tá? Daqui a pouco, bicho, a mulher fez um regaço lá, bicho, e fez coisas que eu fiquei impressionado, assim, eu virei fã, né? E é engraçado, né, porque eu tava contando no meu depoimento que a música, ela deu uma volta, assim, cara, em mim, e de repente eu me vejo um belo dia tocando no Batuca com você, né, que você me convidou, sou grato eternamente por isso, né, Pedro? Porque, assim, você imagina um cara que ia assistir esses encontros, de repente se vê com um dos nomes, porque você já era um grande nome, eu tenho, né, nesse cenário aí, de bateristas, né? Você sabe disso. E assim, cara, eu me vejo lá tocando, cara, para um monte de músico também, pessoas, muito obrigado, sou muito grato a isso. Eu queria que você contasse esse encontro com a Vera Figueiredo, como foi, sua eterna professora, né, que você sempre falou para mim. Até hoje. Moa, primeiramente, antes de falar desse encontro, né, da Vera, óbvio, a gente vai chegar nesse assunto, né, porque a gente não está indo com uma ordem cronológica, porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, né, na nossa vida. São histórias paralelas, então a gente vai ter que ficar voltando. Eu acho que essa coisa... você foi um cara muito importante para a música de Osasco, né, naquela época. Né, naquela época lá. Quando eu entrei na Vera, eu vou tentar traçar um paralelo assim, das duas histórias ao mesmo tempo. Eu entrei na Vera com 12 anos de idade. Né? Eu já tinha feito aula no Espaço Musical do Ricardo Bren, que é uma escola linda, maravilhosa. E eu tive aula com o Marcelo Mig, que é uma aula que foi uma das mais importantes na minha vida, de musicalização. Ali eu aprendi arranjo, ali eu aprendi a parte de cada instrumento da música. Então, por exemplo, eu conseguia ter uma visão da comunicação dos instrumentos, que ele falava muito isso. Ele falava, cara, isso aqui são pessoas tocando a mesma música, fazendo uma coisa só que são pessoas diferentes. É muito interessante o jeito que ele abordava a coisa. Né? E eu fiz uns amigos também ali, que até hoje eu acho do caramba, assim. Aí, só que lá naquela escola eu não estava muito satisfeito com o professor de bateria. Eu fiz um curso com o Duda Neves ali também. Só que o Duda Neves não dava aula. Ele não dava aula ali. Ele fez um curso de uma semana intensivo de música brasileira que explodiu minha cabeça. Entendeu? Sim. Adorei. Eu até hoje adoro o Duda Neves. Eu gosto muito. Assim, é um dos grandes bateristas brasileiros. Assim. Tá nativo aí, né, Dani? Eu tenho o Face dele, sempre vejo as coisinhas dele lá. O cara tá nativo. Meu. E ele continua, né? Assim, com aquela coisa, a identidade dele na batera, né? Isso que é interessante. Mas, enfim, é verdade. Esse curso com o Duda, né? E quando eu fiz esse curso com o Duda, eu falei, putz, cara, eu precisava meio que ir para essa onda da bateria, que é a minha onda, que eu ganhei um baixo nessa época, e tinha o piano em casa, e tinha um teclado e tal. Só que eu falei, cara, a batera. Depois desse curso do Duda, olha que coisa. Eu falei, putz. E aí eu estava sem professor, eu decidi sair da escola, que estava um pouco salgado, e também era difícil chegar, tinha que pegar ônibus, demorava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Era uma coisa meio difícil para mim, né? Sim. E aí a Vera... Aí o que aconteceu? Eu estava assistindo a MTV, né? Eu era um super fã de um programa do Thunderbird,
chama CEP Eu MTV, lembro. chamava CEP MTV. Ele recebia umas cartas e tocava os clipes que as pessoas pediam, era super legal, eu adorava, né? Thunderbird é aquele que falava Everybody. É isso, não? É. Ele era fã da banda Divo, né? Ele ainda é fã da banda Divo, que é uma banda muito engraçada, né? Daquele Mark Mothersbaugh, sei lá o nome do cara. Uma banda super legal, com umas letras interessantes, enfim. E na época eu detestava, né? Hoje eu até gosto, até escuto de vez. E aí, cara, a Vera apareceu nesse CEP MTV tocando numa promoção que chama Surdo é a Mãe. Da Pearl, que você ganhava uma batera. E tinha... Toda semana era um baterista diferente, ou cada 2 dias, eu não lembro. Mas a Vera estava lá, e a Vera foi a que eu mais gostei de todo mundo, que foi. Né? Dois bateras que eu queria ter aula. Um era o André Jung, do Ira, que eu vi um solo dele no Aeroanta com um amigo meu, era moleque. Aeroanta. Eu era, sei lá quantos anos eu tinha, cara. Largo da Batata, né? Oi? Era no Largo da Batata? Acho que Aeroanta? era Oscar Freire, eu não lembro onde era. Eu acho que porque eu fui num show do Gambale lá, mas enfim. Eu não lembro, Moa, não lembro onde era. Era ali, naquela região ali. Uhum. Lá da Batata, se marcar, não lembro. Pode ser. E... não, Oscar Freire não, como que era o nome? Henrique Schaumann. Henrique Schaumann, isso. Era ali. Aí, Henrique Schaumann. Aí, cara... Bom, enfim, ficou assim, aí eu olhei a Vera tocando, eu tinha uns 12 anos, eu falei, também me impressionou, porque era uma mulher e... Bonita, né, por sinal. Muito bonita, mas tocando, eu falo, cara, peraí, ela tocando tem um lance aí que... Né, e ela tocando ela no programa, mas eu falei, cara, o jeito que ela toca, muito seguro, né, muito musical, e tem, cara, demais, eu adorei. E ela deu o telefone do instituto que ela tinha acabado de abrir, cara. Olha que barato. Na Lapa, né? Ela estava divulgando esse instituto. Aí eu era o aluno número 9 dela. Caramba. Eu tenho uma carteirinha até hoje. Que eu era... E essa carteirinha, ela veio 1 ano depois, né? Eles implementaram essa carteirinha e tal. E eu conheci também, quem trabalhava ali com ela, era o Roberto Salaberry. Sim. Que era um outro batera também. Bom, cara, e um cara sensacional. Um puta amigo meu até hoje, assim. E aquilo, cara, quando eu entrei lá no instituto, porque, sabe, Moa, quando você é criança e toca bateria, você já é um fenômeno, né? Porque essa coisa... Eu já estudava bateria. E aí, tipo assim, quando eu me comparava com as pessoas da minha idade, eu já tocava bem para aquela idade. Eu achava que eu tocava bem. Entendeu? Eu achava que... E quando eu cheguei lá na Vera, foi um choque muito grande, porque eu falei, cara, eu não sei nada, nossa. Sabe, tipo, com 12 anos eu achava que eu soubesse, mas não sabia nada, né? Aí eu falei, nossa, olhei ela tocando assim, cara, eu falei, cara, o som de batera dela, tudo, né? Tudo foi... Cara, eu falei, nossa, que mundo maravilhoso esse aqui. E as aulas que eu tinha feito com outros professores antes de bateria, né? Foram muito... a última aula que eu tive com um professor antes da Vera, eu sentava na bateria assim, na frente estava escrito pague sua mensalidade em dia, né, da bateria. E quando eu fui fazer aula com a Vera, sentei na bateria, estava escrito assim, workshop com Billy Coban, semana que vem. Pô, a diferença. Pô, bicho, brutal, né, cara? Então, assim, eu falei, peraí, né, bicho? E aí, ela tinha uns vídeos, os videoaulas. Eu não tinha grana para comprar as fitas, né, daquelas, né, da DCI Music, da Hudson, não lembro o nome tinha uma brasileira também. Aí eu não tinha dinheiro, mas ela colocava uma programação dos vídeos.
numa salinha de vídeo que ela preparou, então você fazia aula com ela, e aí o que eu fazia? Eu, como era longe da minha casa, também gastava 1 hora, eu tinha um outro batera que a gente fazia aula juntos, né, que também morava no parque, a gente marcou, eu ia antes, né, aí eu ficava 1 hora assistindo os vídeos, sempre tinha uma programação lá, né, um vídeo que estava em loop. Então eu chegava, não tinha ninguém, aí eu colocava do começo, então tava lá o David Garibaldi, né, tava que legal, hein? ali. Então eu ficava lá anotando as coisas, tinha um pad de borracha, às vezes era um estudo de como estudar o rudimento, não, uma videoaula, e aí eu ficava lá pegando, anotando as coisas, enquanto esse meu amigo fazia aula, e depois ele ia assistir o vídeo e eu fazia a aula e a gente voltava junto. Pode crer. Era assim. Era o japonês? Não. Não era o Fábio. Eu cruzei o Fábio falando uns dias atrás, aí ele falou de você. Pô, o Dani, então. O Fábio Godoy. Fábio Godoy. Um grande batera do parque, né? Grande batera. De vez em quando ele ia na sua casa lá também, né? A gente brincava lá. Você tocava piano, ele tocava batera. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. Bom. E aí, Dani? Cara, aí foi assim. Aí quando eu entrei na Vera, aí o que aconteceu foi o seguinte: nessa época, na minha vida, eu tinha acabado de entrar na Vera e com uns 13 para 14, o lance da grana, né? Aconteceu um lance na minha família e tal. E eu falei assim: a minha mãe ligou para a Vera e falou: Vera, putz. Eu não sei se eu deveria contar essa história, mas ela ligou assim, Vera, eu não posso mais pagar, vou tirar o Dani daí. E eu tinha começado a dar aula na Arte Som. Eu comecei a dar... Eu fundei o curso da Arte Som, né? Eu que introduzi o curso de bateria lá, né? Nem sei se... Eu cheguei lá desesperado, né? Levei uma mochilinha com umas partituras e tal. Falei, sei lá o que os caras vão falar. E, enfim, a grana tava curta. Eu falei, vou tentar dar aula. E aí minha mãe ligou pra Vera, Vera, vou parar, desculpa, né, o Dani e tal. Aí ela falou assim, você pode vir aqui na próxima aula? Pode trazer o Dani aqui na próxima aula? Aí a minha mãe falou, beleza. Aí ela foi. Aí depois da aula, a Vera falou, vem cá, Berê. Vem cá um pouquinho. Aí elas entraram, começaram a conversar lá dentro do estúdio, né, da onde eu tocava, e eu fiquei fora. E aí minha mãe saiu meio quase chorando, assim, né. Aí falou, Dani, a Vera disse o seguinte, ela disse que você é músico de verdade, que você vai ser um grande baterista, ela pode ver isso, e você não pode parar de ter aula, ela quer que você continue, né? Até quando você puder pagar de novo, tudo bem. E foi isso, cara. Eu parei de pagar, eu demorei 1 ano para voltar a pagar, mais ou menos, né? Eu calculo que, te cortando um pouquinho, que a consideração que você tem é muito grande, né? Seria como quase uma segunda mãe, né? Não sei se eu posso arriscar a falar isso. Cara, que, assim, o jeito que ela me tratava, né? Eu agradeço muito, assim, porque não foi só, tipo, afagos, né? Foi uma coisa, assim, que ela puxava minha orelha pra caramba. Eu sei. Com a coisa da ética também, com a coisa do... muita coisa. Principalmente essa coisa do... Porque eu era muito jovem e eu não tinha muito papas na língua, né? E ela eu lembro. Por causa disso, ela falava, Dani, você tem que... sabe, tipo, ela não falava você precisa ser assim ou assado. Ela me dava alguns exemplos de como ela agia e os resultados que ela obtinha, né? Muito mais. Ela foi muito importante para mim, cara. Ela foi muito importante. Muito importante. Acho que eu lembro também... Pode falar, amor. Eu lembro, desculpa te cortar, mas eu lembro também que, por exemplo, quando a gente ia fazer umas gravações, ou você, né, na tua casa, ela dava um set de microfones, né, cara?
ela sempre foi muito prestativa contigo, né, mano? É Até isso. nesse aspecto. Isso foi depois, né? Quem me emprestava o set de microfone era o Cachoeira, meu tio. Ah, o Cachoeira, o seu tio, é. Verdade. Eu peguei o kit de microfone da Vera uma vez para ver se eu comprava, mas estava super caro. E por uma coincidência... Era Sunrise. Era o Audix, quando ela pegou o endorser da Audix. E por coincidência eu virei o endorser da Audix aqui, tô com os microfones. Loucura. Mas era o Cachoeira, meu tio me ajudou pra caramba. Também era um cara que me ensinava muito, assim, Eu tive uma família muito legal, Moa. Eu sei, conheci. Tem uma família. Eu conheci, concordo com você plenamente. Inclusive, estive com o Cachoeira, com você algumas vezes, né? Vocês são muito unidos e, assim, existe um grande amor envolvido mesmo, de verdade ali, né? Dedicação, o Cachoeira sempre te incentivando, né? Eu lembro bem do Cachoeira. O Cachoeira, ele sempre teve um olhar crítico, né, cara? Assim, e a minha mãe, né, cara? Minha mãe... É óbvio que a gente ia chegar na minha mãe e ficar falando dela, assim, uma hora aqui. A minha mãe, sabe, eu tava às vezes tocando baixo lá, gravando um negócio, né? E ela descia gritando, pô, esse baixo tá desafinado, cara! Que saco, afina esse negócio! Sabe, tipo, ela tava irritada que o baixo tá desafinado. Aí eu lá, tava mesmo, tá bem desafinado. Então, cara, na minha formação musical tive isso, tive sorte, porque o meu pai, ele sempre foi distante de mim, né? O músico da família, ele foi distante. É óbvio que ele deve ser o responsável por eu ser músico, né? E só que ele não estava presente, então eu desenvolvi essa coisa meio que sozinho, assim, por essas vias, né? Por essas vias que eu por muita sorte, conheci a Vera, você, né? Você, aí então, ó, deixa eu contar essa história, cara. Que legal, velho. Deixa eu contar essa história. Eu queria ouvir de você essa história. E tem gente que não sabe, tem gente que quer saber aí. Eu tenho uns amigos, então a gente está falando para eles, na verdade, para as pessoas que se envolveram com a gente, assim, e estão com saudade dessa história. O Ricardo Cury, né? O Ricardo Cury, cara, eu estava dando aula na Arpson, foi ali que eu conheci o Ricardo Cury. Sim. E aí os caras falaram, olha, tem um menino aqui, o Ricardo Cury estava procurando um baterista para a banda dele lá, ó, com o Celso Bagdá. Eu lembro que encontrei um cartão, quando eu fui pro Brasil 2 anos atrás, eu encontrei um cartão que eu tinha separado um monte de cartão de todo mundo, do Ricardo Cury, estava escrito Celso Bagdá, Ricardo Cury, magia e som. Nossa, velho. Som digital de 16 bits, sei lá. Sério. Engraçado. E o Ricardo apareceu de sapatilha ninja, né? Na Arpson. A calça do MC Hammer, né? Que parecia um balanço. Com uma caravana verde. Ricardo é uma figura, né? Até hoje. Barbinha, assim, né? Aquela barbinha, né? E o Ricardo era bonitão, né, velho? Figuraça, mano. O cara era bonitão, pá. Eu olhei assim... Aquela onda Robert De Niro, né, tal. Com um rabo de cavalo, assim, o cara todo pá. Aí eu falei, pô, esse cara parece... Né? Aí ele entrou assim com aquele baixo da lua, né? Que ele tinha um baixo meio da NASA, né? Tipo... Parecia um arco e flecha, né, velho? Parecia um monte de coisa. Parece a guitarra dos Impossíveis lá. Parecia... Aí o cara, aí vamos fazer um som. Você conhece Spen do Ticoria? Eu falei, não. Bicho, aí o cara começou a tocar pra caralho, entendeu, bicho? Aí ele falou, faz assim, ó. Marca só. Mas eu já fazia aquelas ondas do Echo, né, bicho? Eu não conhecia o Ticoria, mas eu já conhecia... os métodos do Echo, e eu não tinha ido pro Ticoria ainda. Foi ele que, né? Eu tinha uns 13 anos por aí, né, dando aula na Arpson. E, cara, e ele tocando daquele jeito, fazendo aquela...
E uma facilidade, né, velho? Meu, aquilo, bom, né, bicho? Abriu minha cabeça de um jeito que eu falei, caramba! Porque já a presença do cara já era uma coisa meio realmente mágica, né? Verdade. O Ricardo Cury sempre teve isso, cara. É, verdade. Que eu acho importante no músico também, né, Dani? Carisma, né? Bastante. Aquilo me impactou, cara. Aquilo me impactou. E assim, e ele foi tipo um paizão pra mim, cara. Ele começou a me colocar nas gigs. Ele todas as gigs que ele conhecia, não só como batera, e como arranjador também. Ele falava, pô, esse cara aqui pode arranjar música, esse cara pode fazer a versão da música e tal. E aí ele falou, cara, vou te levar para um boteco aqui de Osasco que rola um jazz. Eu falei, em Osasco? O pessoal toca... Porque eu procurava, né, Moa? Eu procurava. Lógico. E o meu grande problema ali do Parque Continental, eu não gosto muito de falar mal, mas era muito difícil da gente entrar nas panelas e também achar as pessoas que tocavam aquela música, aquele tipo de música, né? Verdade. Porque você tinha a galera da música brasileira que você tinha que tocar baixinho, né? E eu era rock, eu gostava de sentar a mão. Então essa galera, não, esse cara toca muito alto. Isso. Era o Fusion, né? E aí você tinha a galera do rock and roll tal, que era uma galera legal tal, mas muito tosca musicalmente, entendeu? É. A galera tocando Legião Urbana e tal, nada contra o Legião, Isso. mas musicalmente, bateristicamente falando, não tinha nada ali que eu pudesse contribuir, que eles, né, que não tinha como, né? Não era uma incompatibilidade musical mesmo. Com todo mundo ali, tanto com os caras do Jazz Brazuca, entendeu? Né? Que eu adoro esses caras até hoje do Jazz Brazuca. Eu amo esses caras. Eu adoro o som que eles fazem, sempre gostei, mas não era uma coisa que era para mim, entendeu? Era uma incompatibilidade musical mesmo, de gosto e tal. Então, pô, cara, quando eu conheci o Ricardo e as coisas, pô, tem uma galera do Fusion aqui, tem uma galera que gosta de tocar essa coisa mais, esse pop com pressão, né? E depois eu tive contato com a galera na América e era assim mesmo que os caras tocavam, era porrada, né? Era volume, era pressão, era né? E aí o Ricardo me levou para o Porto Guadalajara. Eu lembro desse dia até hoje, como se fosse ontem. E aí eu já sabia tocar Spen, eu já sabia... Porque o Ricardo... The Chicken, por causa do Ricardo. Cantaloupe Island, essas coisas aí. A primeira música que nós tocamos juntos na vida foi The Chicken, eu e você, lá. Olha que coisa, cara. Eu não esqueço não, velho. Foi uma época bem legal, né? O Ricardo, ele começou a ser confundido com o meu pai. Então, eu achava, cara, você lembra que até um tempo atrás eu falava, pô, o Azeitona que levou, né, com seu pai, mas não era o Ricardo, é verdade. Porque o meu pai, ele, na mesma época que aconteceu essa coisa com o Ricardo, o meu pai estava no Brasil, ele ficou em casa, né? E a gente deu umas voltas juntos e tal, mas foi tipo uma semana, mais ou menos, ele ficou lá. E aí a galera tá, o pai do Dani tá aí na área, o pai, né, baixista e tal, e o nome dele é Ricardo, né, meu pai. E aí, você sabe, voltando ali, só voltando um pouquinho no Guadalajara, eu lembro que o Ricardo chegou para mim e falou, Moa, deixa eu te falar, mano, trouxe um menino aqui, bicho, ele pode dar uma canja aí, bicho? Eu falei, pode, cara, que na época era o Paulinho, o marido da Gabriele, que tava com a batera lá, né? Eu falei, cara, foda que o Paulinho é meio chato com essas coisas. E era mesmo, porque ele era canhoto, inclusive, não sei se você lembra, tinha que inverter a caixa e tal, aí ele não gostava, que ele depois tem que mexer, enfim. E aí eu cheguei pro Ricardo de cantinho assim, falei, velho, outra, mano, esse moleque é meio heavy metal, né? Não, cabelão até quase na bunda, fazer um barulho da porra aí, mano. Ele falou, não, meu, ele toca uns temas aí.
Aí eu lembro que acho que é o Alê, ou foi o Ricardo que subiu com você no palco? Eu não lembro se era o Alê que ficou. Foi o Ricardo. O Ricardo. Aí, não sei quem lançou, falou The Chicken. Acho que foi o Ricardo mesmo. Tocar The Chicken. E aí você fez a contagem, nós entramos. Aí, cara, os 2 primeiros compassos eu já fiquei de cara, mano. Falei, caramba, bicho. Puta, que moleque ignorante, mano. E você já fazia umas acrobacias de baqueta, umas graças, né, velho? E eu lembrei, me remeteu logo a alguns nomes que eu conhecia, né? Que eu frequentava o Sanja, que por uma coincidência, ótimo, estou de frente ao antigo Sanja aqui, né? Que agora é um estacionamento. Mas Cuca Teixeira, Duda Neves, me remeteu a esses caras que eu sempre vi, mas nunca tive oportunidade de tocar com um cara daquele nível. Aí eu me vejo com aquele menino com cara de heavy metal, num nível daquele, eu falei, nossa, mano, eu lembro que eu grudei em você igual chiclete, né, velho? Mas continue. Não, é isso que você tá falando, cara. E assim, o Ricardo me levou lá e eu não queria tocar, na verdade, né? Ele lembra disso. Eu falei, pô, esses caras estão tocando pra caramba, tá? O Paulinho, super batera, né, o Paulo? Paulinho. Super batera, super batera. E canhoto, tal. Às vezes quando eu continuei dando as canjas ali no Porto Guadalajara, eu lembro que às vezes até tinha que tocar canhoto, né? É, verdade. Canhoto, para não mudar a bateria e tal. Foi legal, cara. Eu comecei a estudar até canhoto para dar cancha nesse boteco. E engraçado, esse lugar, o Porto Guadalajara, ele me trouxe muitas amizades, né? Eu conheci o Sala ali. Ah, não sabia, verdade? Conheci o Salatiel ali. E a gente começou a tocar ali. Eu tocava bongô e um pratinho e tal. Aí comecei a colocar a bateria. O Sala foi a minha primeira gig. A gente tinha uma banda chamada Sala e Cozinha. Eu lembro. Ela foi a primeira. A gente foi, assim, com o Sala, foi a minha primeira gig profissa, assim, que eu comecei a ganhar uma grana. Pode crer. E por causa dessa gig, eu saí da Arpson. Ah, que legal. Porque a Arpson tinha 40 alunos e ganhava quase nada. Então, assim, a gente tinha umas gigs 2 vezes por semana numa RU, que era um bar lá na Vila Madalena. E eu ganhava, eu ganhava o triplo e tinha mais tempo de estudar. Minha mãe falou, essa é a hora, você tem que estudar. Óbvio que outras coisas aconteceram e minha mãe falou, cara, sai dessa porcaria dessa escola aí, porque... Mas, na verdade, eu fui mandado embora da Arpson. Ah, é, Dani? Fui mandado embora, ninguém sabe. Quer dizer, algumas pessoas sabem, claro. Eu fui mandado embora por sorte, na verdade, porque eu gostava de dar aula, eu gostava dos alunos e tal. Uhum. Mas por sorte. Por sorte, que senão eu não ia, cara. Na verdade, a parte do crescimento, né, velho? Aconteceu que foi o seguinte, o japonês lá, gente boa pra caramba, até hoje, eu esqueci o nome dele, cara. Eram 2 japoneses. Os 2, gente boa pra caramba. A gente se desentendeu numa questão de uma venda de uma bateria, que eu não gostava de uma bateria que ele vendeu para uma aluna. Eu falei, pô, não vende esse produto e tal, pai. Ele era amigo do pai dela, enfim, eles ficaram, rolou uma treta entre eles por minha causa. Eu entendi, né? Mas ele falou assim, você me deve desculpas e tal. E na época você sabe como que eu era, né, amor? Eu sei. Eu falei, não posso me desculpar porque eu realmente acredito que essa bateria seja uma porcaria, não pode vender esse produto. Madeira lixo e tal. Aí ele, tá bom, então nesse caso a gente não precisa mais dos seus serviços e tal. Ele, tá bom, muito obrigado. Mas o cara tava certo, entendeu? Eu não deveria ter agido da forma que eu agi, enfim. Agora já foi, eu era moleque. Crescimento. Mas é legal, a gente aprende, mas também foi muita sorte, cara, porque eu me via sem tempo para fazer nada e, de repente, com muito tempo para poder estudar e me aprofundar. Verdade. Eu dei aula lá, tipo, uns 2 anos na Arpson, saí com uns 14, 15. E aí, cara, aí que eu mergulhei nas videoaulas do EC, né? Eu comecei a ter mais acesso a essas coisas aí.
começamos a tocar juntos com vários projetos. Eu comecei a compor que nem louco. Eu também, eu lembro que no outro dia, a gente se conheceu num dia, no outro dia eu já estava na tua casa e a gente já estava tocando só guitarra e bateria, não sei se você lembra disso. Eu lembro. No outro dia, porque a gente descobriu que os dois moravam no Parque Continental, né, mano? A gente não sabia desse detalhe, né? E eu lembro que daí pra frente era uma constante, tanto eu na sua casa, quanto você muitas vezes. Cara, é muito doido, né, cara? A época que você me mandava as fitas, tinha os Porta Studio, lembra que a gente tinha? Aí você mandava as fitas com as tuas músicas e eu usava para estudar em casa, né? Aí você me falava mais ou menos o que você queria. Então, cara, eu falo para todo mundo. Daniel, eu lembro quando a gente saía para tocar com sequência, que você sequenciava tudo aquelas músicas do Japão, lembro tudo lá, cara. E ali foi meu grande desafio, porque, na verdade, eu comecei a tocar com o metrônomo direto, o sequencer, né, velho? E você era um metrônomo já, né, velho? Sempre foi uma maquininha ali, um relógio, mano. E além disso, né, cara, aquele lance de fazer os temas, de começar a aprender a fazer. Eu lembro que você sempre, graças a Deus, eu agradeço você, sempre as puxadinhas de orelha estão falando, você tem que ver mais os lances sutis, tal, os temas, o pessoal gosta de ouvir os temas, que eu já queria sair esmerilhando, né, velho, arpejo, eu fazia um monte de coisa, e você começou a colocar umas disciplinas que eu não tinha. E eu ouvia você porque eu respeitava muito musicalmente. Então eu falo, pô, cara, eu tenho que ir na onda desse cara aí, entendeu? Porque ele tá falando a coisa como é que tem que ser. Então, abriu muito essa época aí, eu acho que foi a né? Então são coisas que eu guardo assim com o maior orgulho, cara, com o maior orgulho. Eu encho a boca, às vezes eu tô com tomate mesmo, que eu tive a oportunidade de tocar só depois de velho agora, e com outras pessoas eu falo, você conhece o Daniel Baidé? Meu amigo. Ô, Dani, o Circo de Soleil, como é que foi que apareceu essa treta aí, velho? De tocar no Circo de Soleil, mano. Foi um grande salto, né? Você tem como um grande salto, assim? Pô, cara. O que foi para você? Eu quero que você deixe bem claro o que foi o convite, o que foi tocar no Circo du Soleil, do começo, meio ao fim que você fez isso. Os sentimentos. Olha, precisava ter mais umas 2 horas para falar sobre isso, mas o que aconteceu foi o seguinte, cara. O Circo du Soleil, em 2004, mais ou menos, foi 2004 ou 2003, a Vera mandou um e-mail que ela recebeu de um convite para tocar no circo. Ela falou, Dani, eu não posso,
pá, você não quer tentar? Eu, pô, lógico. O que é o Circo de Soleil? Nem conhecia. Aí eu falei, olha, eu tô interessado e tal. Respondi o e-mail que ela mandou. Eu tô interessado em fazer esse show. Aí eles falaram, não, não dá, não é assim. A gente escolhe os bateristas de acordo com as características de cada um. E a gente queria uma baterista mulher para esse show, que é um show que a banda vai ser só de mulheres. Mas se você quiser aplicar para outros futuros shows e tal, você manda o seu material para esse endereço aqui. Na época era correio, não era e-mail, nada digital, não tinha. Era internet, banda larga não existia, né? Era telefone, discado, tá? Uhum. Então era outros 500. Aí eu resolvi fazer um material também para divulgar o meu trabalho, um portfólio, porque eu falei, pô, veja, não tenho um portfólio. Tem que ter, né? E porque eles falaram, você manda o seu material, pá. Então aí eu fui lá no Cachoeira gravar umas músicas, ele cedeu o estúdio de televisão dele, só que enfim, ele tinha 2 câmeras e tal, e aí eu fiquei lá, foi super difícil de tocar as músicas, eu gravei 2 músicas. E fiz um portfólio, cara. Foi o meu primeiro portfólio. No meu caso, a Sandra que fez o meu. Ela já sempre trabalhou com gravadora, essas coisas, então ela falou, tem que ter, até para ir nos bares e tal. E foi assim que eu consegui. Mas aí, vai lá. Então. E aí, assim, juntei com aquela demo que a gente fez, O Homem do Tempo, antes do terço. Sei, antes do terço. Que o terço gravou, né, que o pessoal gravou aquelas músicas. E aí fiz um portfólio, cara. Fiz um portfólio, mandei para os caras. Com uma foto e tal. Fiz um DVD. Cara, nossa, eu nem sei como eu fiz isso. É tosco o negócio, mas é interessante, né? Ver como. Fiz um DVD portfólio, né? Que falava da minha história em inglês, multilingüe, né? E mostrava os vídeos e tal. E aí eu ficava fazendo o update. Aí, na primeira vez que eu enviei, eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado uma pré-seleção. Uma pré-seleção lá. Então, que eles pegam o material, aí esse aqui sim, esse aqui não. Esse aqui não sei, vamos ver. Tá. Entendeu? Aí eu passei uma pré-seleção, que são bateristas do mundo inteiro que mandam material, né? Não é só Brasil. E aí eu já ganhei pra caramba, assim, né? Pô, baterias do mundo inteiro mandando bagulho e eu passei, né? São milhares. Né? Depois que eu cheguei lá, eu vi, né? Que são muitas pessoas. E aí começou a pintar propostas de shows. Você quer ir pra China nesse show, não sei o que, tal. Quero, pá. Aí não rolou. Por algum motivo. Né? Aí, você quer ir para esse show, não sei o que, tal, aí não rolou. Aí, outro show. Cara, você precisa estar aqui em 2 semanas, você quer ir? Tá, teu passaporte tá em dia? Não. Então não dá. Entendeu? Essas coisas. Ficava louco, cara, ficava louco. E aí, uma dessas vezes aconteceu, que foi em 2008. Demorou um carinho. Demorou 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Mas o legal é que eles estavam em contato todo ano. Umas 2 vezes por ano eu recebia a mensagem deles. Que eu estava na lista. E quando eu entrei lá, eu comecei a conversar com as pessoas que estavam envolvidas nas produções dos shows que eu fui chamado. E eu descobri por que eu não entrei para os outros shows. E o principal motivo é porque o meu passaporte era brasileiro e o processo para eu chegar lá demorava. Tinha outros problemas de tirar o visto e tal. E aí eles falavam, putz, não, esse cara não, vamos pegar esse americano aqui que já tá aqui, entendeu? E o de visto. Uhum. Né? Então, assim, a sorte que foi um show brasileiro, e aí acabei entrando. Enfim, foi uma experiência que mudou minha vida, né, Moa? Eu já tinha passado num teste para uma faculdade, para uma universidade na Europa,
na Holanda, de música. Eu consegui uma bacana. bolsa lá. Consegui uma bolsa em 2008, eu recebi a resposta. Veja só. Porque eu queria sair do Brasil. Eu já não queria mais ficar no Brasil, não gostava. A música não estava me satisfazendo. A mentalidade da galera, em geral, né? E eu comecei a conversar com outras pessoas de outros países e perguntar como é que era, né? Com o meu inglês macarrônico. E ver, né? Porque aquela coisa da internet começou a aparecer na nossa vida, né? O YouTube, 2005, o YouTube pintou na área, né? E eu, 2005, 2006. Então eu já comecei a entrar em contato com a galera, então eu falei, pô, que interessante, né, cara? Eu preciso sair do Brasil. Aham. Né? E aí eu falei, vou fazer qualquer coisa, sei lá, lavar prato e tocar. Né? E aí eu ganhei essa bolsa, só que eu tinha que ter uma grana para fazer a parada. E aí também tive sorte de entrar numa banda de baile bacana pra caramba, com uma galera legal, que começou a me dar uma grana e outras produções, a coisa começou a acontecer no Brasil para mim. Em 2006 começou a acontecer. A coisa, grana, né? Relativa à grana. Uhum. E começar a tocar com os artistas e enfim, né? E aí, cara, pintou essa coisa na Holanda. Falei, pô, vou embora. E aí pintou a coisa do circo. Aí eu fiquei entre ir pro circo na Holanda e a coisa do dinheiro para mim no Brasil tava rolando tão legal que eu falei, putz, cara, acho que não vale muito a pena eu ir pro circo. É. Mas eu tô visão, eu falei, putz, mas eu quero conhecer coisas novas de outro país, entrar né, aprender inglês e tal. É a porta, né? E aí, pô, ainda bem que eu tomei essa decisão, cara, de sair mesmo. Porque daí, nas minhas voltas ao Brasil, eu sentia que, cara, como isso aqui sabe, não é falando mal, não, mas a galera precisa sair, ter essa experiência, porque daí você enxerga as coisas de uma outra forma. Sabe que você não é a primeira pessoa que me fala isso? Tem um amigo meu que é o Nenê, ele toca bateria e teclado também muito bem, cara. Eu mostrei um monte de coisa para ele gosta muito, mas ele é espetacular. Ele começou a viajar em navio, cara. Hoje ele mora na Holanda, inclusive. Ele casou, parece, com uma mina lá, e ele falou a mesma coisa que você, né? Ele falou, nossa, cara. Porque ele voltou para cá e eu fui fazer uma visita a ele lá em Arujá. Ele morava em Arujá. Aí ele comentou, estava inclusive com a Sandra, ele falou, meu, incomparável, né? Em vários aspectos, mas cara, você ganha uma visão assim, porque a primeira coisa que eu vi assim, a gente no Brasil tem um preconceito muito grande com o part-time job, que é o trabalho meio período. Você tem um trabalho além da música, você tem um trampo, cara. Entendeu? E isso faz toda a diferença para o músico. Eu tive sorte porque eu tenho algumas habilidades na música que eu pego trabalho de várias frentes na música, como, por exemplo, eu sei fazer mixagens e tal, eu trabalho em uma empresa aqui de mixagem, eu já vi. Então, isso é importante, quer dizer, eu fico na música, eu consigo ficar na música, mas essa coisa, quando eu cheguei no Canadá, eu vi os caras tocando pra caramba, bicho, tocando muito, mas com trabalhos, o cara era pintor, aí eu falava assim, no Brasil a gente tem que fazer baile, não sei o que, ele falava, baile? O que é isso? Eu falava, a gente tocava com os artistas, tipo, aí o cara falava assim, eu nunca vou tocar com, tipo, Celine Dion, o cara falando assim, entendeu? Que é Celine Dion canadense. Eu não quero tocar com essa mina, eu prefiro aqui, eu ganho meu dinheirinho e tal, e toco o que eu quiser, cara. Ele falava. Eu venho aqui, nessa canja, toco pra caramba, eu fico estudando John Coltrane, cara, tal, e aí o cara toca pra caramba, cara. Conciliar o trampo dele, entendeu? O cara era técnico de elevador e o outro era pintor. Certo. Trabalhava numa fábrica de queijo. Então, assim, o batera. Todos excelentes músicos, mas ele falava, é isso, eu tô feliz assim, cara. Eu trampo aqui. Agora, o Brasil, o trampo de meio período do Brasil, cara,
ou, sei lá, os caras lá trabalhando de pintor, o cara que vai trabalhar de pintor aí no Brasil, o cara tem que pintar ele tem que ser, primeiro, ele tem que ser o Michelangelo, né, velho? E pintar casa pra caramba, pra conseguir sustentar ele, a família dele. E aí, se sobrar um tempo, o cara vai... Quer dizer, é muito diferente, né, também, essa proporção de grana, de quanto você ganha. É diferente, óbvio. Mas eu acho que os músicos têm, sim, um pouco de preconceito desse part-time job. Entendeu? Eu acho que tem. Então, isso para mim foi uma coisa assim, pô, peraí, então eu consigo sobreviver só trabalhando tantas horas e me sobra ainda 4 horas, 5 horas para poder estudar por dia. Né? Falei, cara, isso é interessante. Mas aí eu tava no circo, né? Tava no circo, estudando e trabalhando no circo. Uma coisa que foi só... Porque eu ia conversar com os músicos do Canadá e os caras, mas você tá no circo? Eles falavam. Cara, eu também toquei lá. Aí os caras, eu toquei também. Eu não aguentei não, cara. Eu saí fora, eu fiquei um mês lá. Eu falei, você saiu? Sabe? Eu ficava espantado com os caras. Né? Grandes músicos. Né? E isso me abriu o olho também para outras coisas. Né? Entendi. Porque aí eu descobri, bom, então o circo é só mais uma gig. Uhum. Né? Só mais uma gig. Não é a gig, é só mais uma gig. Entendi. Eu percebi que, por exemplo, ali seria uma passagem, né? Porque muita gente fica lá 40 anos, sei lá quantos, 30 anos. Tem gente que está lá por 20 anos, entendeu? O circo deve ter 30 anos, sei lá. Mas, assim, tem gente que tá lá por muito tempo, e aí a pessoa só sabe tocar o show, e aí a música desaparece do cara. E eu cheguei um momento ali que eu falei, a música para mim é muito importante, é por isso que eu virei músico. Né? E aí eu falei, não, deixa eu sair, eu vou ter que me preparar, fazer um pezinho de meia e me preparar psicologicamente para voltar a uma vida que eu tinha, que era uma vida difícil, de batalha todo dia. Né? E deixa eu ver a hora aqui, amor. Daqui a pouquinho eu vou dar aula. E aí é isso, né, cara? Assim, foi uma decisão. Eu virei o band leader do circo, que é eu fiz muitas coisas ali, né, dentro como baterista, né? A gente gravou o CD, tem muitos títulos, né, muitas medalhas ali do circo. É. Mas, assim, ser o band leader para mim foi a maior coisa que eu conquistei na minha vida. Musical, ser um band leader do circo. Eu posso falar isso, assim, porque é uma coisa que eu me orgulho muito de ter conseguido ter feito. E a coisa foi difícil. E, assim, depois que eu consegui esse título de band leader, eu falei, bom, agora já deu. Eu já cheguei onde eu queria aqui dentro. Né? Agora eu quero conseguir outros títulos, como, por exemplo, conseguir viver só da música. Né? Legal. Eu quero outros títulos, né? Vamos colocar assim, porque isso daí a gente leva para o céu, né? Sei lá para onde a gente vai. É uma coisa, são as conquistas que a gente, né? Eu quero estar perto da minha família. Sim. Né? Entendeu? Então, assim, eu fiz escolhas que me tiraram de lá. É uma vida maravilhosa, tal, e uma vida difícil, não é fácil. A galera acha que são só flores, né? Mas eu vou dizer que eu estava muito infeliz quando eu estava tocando a música, né? Quando eu estava fazendo show, trabalhando e tal. Eu não estava curtindo, não. Né? A vida fora, estava curtindo. Mas quando eu estava no trabalho, não estava curtindo. Então, tem vários motivos. Então, assim, foi uma vida sofrida, não foi fácil, né? Mas, assim, sou muito agradecido, cara, ao universo por me proporcionar essa oportunidade, me tirar do brasa para ver outras coisas, entendeu? E eu tive muita sorte, é isso que eu posso te dizer, cara. Eu tive muita sorte. E te deu uma grande projeção também, né, Dani? Quer queira, quer não. Eu acho que tem muita coisa assim, por exemplo... O band leader do Circo du Soleil, né? Ele é respeitado pelos outros músicos em outros segmentos? Tem um respeito? É isso que eu quero dizer. Tem, porque a gente... você ser o tipo, o cara chega pro Dave Weckl e fala, ó, aquele menino brasileiro ali, ele é baterista do Circo du Soleil. O cara fala, legal,
great e tal. É isso que eu queria saber. Tem uma repercussão? Pô. Tem. É. Quando você é o band leader, tem uma outra repercussão muito maior. O que acontece assim, eu fui o primeiro brasileiro baterista a ser band leader do Cirque du Soleil. Ah, isso eu não sabia. As pessoas não sabem disso aí. Ó, que interessante. Ó. Foi o primeiro. Né? Então, para mim, isso é o título, né? De, assim, não fui o primeiro baterista do circo, não. Sim, entendi. Brasileiro. Mas o cara que assinou o contrato como band leader, sou o band leader oficial, pá, brasileiro e baterista, eu fui o primeiro. Ai, beleza. Entendeu? Então eu não podia deixar passar essa oportunidade, né? Não podia. Porque eu perguntei, eu falei, quantos bateristas band leader você já viu? A gente tem os caras aí que chamam show. Chamar o show é uma coisa, né? Você dirigir a banda durante o show é uma coisa. Você tem percussionistas, bateristas que fazem isso. Agora, ser band leader envolve muitas outras coisas. Você tem que ter outras habilidades, né? Ter outras habilidades que muito mais do que só saber fazer o show. Então, aquilo foi, para mim, foi muito maravilhoso. Entendeu? Porque conquistar um título desse, né, velho? E agora, foi difícil, amor, porque assim, todo mundo vê essa coisa acontecendo e fala assim, o Daniel é um gênio. Eu odeio esse título de gênio. Porque assim, é como se você estivesse desconsiderando todo o estudo e o esforço que eu tive para fazer a coisa acontecer. Verdade. Eu tive muita ajuda de muita gente para fazer. Por exemplo, o Fábio Hataka, ele cedeu o estúdio dele 1 ano, né, para eu poder estudar. Para eu poder estudar. Eu fiquei estudando lá 1 ano, ele deixava minhas coisas montadas num cantinho, tá? Para eu poder estudar as coisas de band leader. Então eu tenho uns vídeos aqui, eu fiz vários vídeos. Quer dizer, se a gente não tem os amigos, se a gente não tem a ajuda das pessoas, sabe, irmão, a coisa não acontece. Então, por isso que eu digo, eu tive sorte, cara. Tive sorte também falar, isso aqui é para ser, então vamos estudar, vamos chegar lá com 10. Entendeu? Eu me preparei pra caramba. Eu fiquei estudando e cheguei lá já com a parte da coordenação motora do negócio. Eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube que mostra como é que funciona. Estava assistindo hoje com a Sandra. Então, a segunda parte vai mostrar essa coisa da coordenação motora, como é que era, como é que eu chamava o show, como é que eu... E é uma pequena parte de ser o band leader, né? Que é como você prepara a música e tal. Enfim. E assim, essa parte eu estudei no Fábio. Quer dizer, sem o Fábio, sem a ajuda desse meu grande amigo, e o Fábio tem um papel muito importante. Quando eu estava para entrar no circo, dessa vez aí que eu consegui entrar, a demo que eles me pediram, eu gravei no Fábio. Entendi. Quer dizer, ele participou dos 2 processos. Entendi. Legal, pô, bacana. Dani, cara, a gente tem um problema nós dois, você sabe disso, que é não conseguir parar de falar mais, velho. A gente sempre teve esse problema, ficávamos às vezes até 6 horas da manhã. Já vimos o dia amanhecer no meu apartamento no Jaguaré naquela época, conversando, vendo os vídeos que nós mesmos estávamos tocando para ver o que a gente tinha feito, né? E conversando e falando muito. Mas você tem aí seus compromissos e, infelizmente, né, cara, encerrando esse vídeo, gostaria de dizer que foi uma honra, sempre foi, viu? Sempre foi poder falar com você, ter conhecido você, passado por esse universo e o universo ter nos colocado em contato. Sou muito agradecido a isso, porque você é parte do... O filme é nosso, né? Fazemos parte desse filme, fazemos parte do elenco e você é uma pessoa muito importante no meu naipe de relacionamentos. Né?
Tenho muito orgulho de você, pela pessoa que você é, e pela aquela adolescente que eu vi crescer, não só musicalmente, como pessoa, como grande caráter, hoje um pai de família, né? Fico muito feliz por isso, né? E, cara, tenho muita saudade de você, espero que um dia, quem sabe a gente ainda possa se encontrar, até tocar junto. Isso é um dos meus maiores sonhos ainda, né? E faz muitos anos que a gente não toca junto. E muito obrigado, Dani. Eu queria te fazer a última pergunta. Se a música, eu faço para todos, se a música fosse uma pessoa e você encontrasse com ela agora, o que você diria para ela? Cara, eu diria obrigado. Só obrigado? É, é, é porque é um sentimento de gratidão, assim, de tantos momentos maravilhosos que a música me trouxe e também do que a música é, que ela representa, assim, a música, por ela existir, obrigado por, cara, pra gente, sabe, Moa, eu vejo que muita gente na vida é perdido, o cara vai pra empresa, trabalha e tal, e aí o cara não sabe o que fazer, não tem nenhuma paixão na vida e tal. Eu acho que essa coisa de você ter uma paixão na vida é muito importante, cara. Sim. Entendeu? Eu acho que é o que é um combustível, parece que para nossas vidas, uma coisa de motivação, né? E, e a música para mim foi uma coisa que eu não sei o que eu seria se não existisse isso na minha vida, entendeu? Poderia ser bom, poderia ser, mas assim, cara, eu sou muito agradecido. É uma pergunta, eu percebo isso, você deixa todo mundo mareado que eu pergunto, cara. Cada um dá uma resposta. O Michel Leme falou que, cara, a música é uma entidade, né? São respostas assim que a gente fica até emocionado, né? Porque eu sinto também, quando a pessoa fala, eu sinto a mesma coisa, né, velho? Cara, tudo que. É maravilhoso, né, velho? Tudo que a gente passou e tem passado, né? Essa coisa de. Pessoas que a gente alcança também, né, Dani? Se eu fosse falar alguma coisa para música, é aquela coisa que é o que eu falo para o sol, por exemplo. Né? Obrigado. Se o universo se apresentar para mim como uma entidade, por exemplo, e falar: Oi, Dani, tudo bem? Como uma pessoa, que nem você falou, É. a única coisa que eu posso falar é obrigado. Lógico que a gente faz parte, né? Obrigado por me dar consciência e poder viver isso, vivenciar e essa coisa emocional, essa coisa da música me tocar dessa forma, é uma gratidão, cara. É a gratidão de estar vivo e presenciar isso, né, da música. E eu gostaria que todo mundo tivesse essa experiência, né? Pudesse ter. Poxa, verdade. Sabe, tem tanta gente que vira para mim e fala, amor, cara, eu daria qualquer coisa, cara, para ter o dom que você tem, dom de tocar, dom, pessoas que gostam, né, cara? A gente vê, né? Você conheceu muitas assim também, né? Que gostam da música, mas não chegaram a ter, não sei se oportunidade ou, enfim, por outras causas aí da vida, acabaram deixando passar, né? Batido. Dani, eu vou ter que pular uma parte da entrevista, infelizmente, mas acredito que um dia teremos essa oportunidade. E aí eu vou até gravar só isso. Que é que eu pego na mão do músico, né? Todas as pessoas que eu entrevisto, né? E eu falo que pegue na mão de um músico que tem muita coisa boa para passar, né? Energia, musical e tudo mais. Então, vocês que tiveram oportunidade aí de cruzar com o Dani, peguem na mão dele que ele vai passar muita coisa boa para vocês. Dani, Deus te abençoe, muito obrigado, muita saudade, e espero realmente que a gente ainda possa tá aí se encontrando e conversando pessoalmente, tomando um café. O Dani, para quem não sabe, uma vez ele já estava morando no Japão e ele veio aqui para o Brasil e ele falou, Moa, vamos tomar um café lá na Copenhague, lá no Shopping Continental, e eu fui ao encontro dele, eu estava em Arujá na época, e ele estava com um bag de uma guitarra,
Eu falei, aí, velho, o que é? Ah, um baixo que eu ganhei do meu pai, tal, Moragá. Ele falou, abre aí pra você ver. Aí eu abri, era uma guitarra que ele me presenteou com a guitarra. Aquilo lá foi uma coisa muito... Pô, velho, eu tô te dando a varinha, que você não pode ficar sem a varinha. Algo assim que você falou para mim. Mas o que mais me tocou ainda foi uma vez que nós tocamos no Porto Guadalajara e meu carro quebrou, não lembro qual que ia puxar o carro de quem. E eu peguei o cabo Spectraflex, que na época tinha aquele merchandise lá que se quebrasse o cabo eles davam outro e tal, não sei o que lá. Vamos ver se essa porcaria vai aguentar, né? E amarramos um carro no outro e fomos puxando. Eu lembro que o cabo ele ficou todo torto, cara. Mas ele funcionava ainda. Eu falei, ó, Dani, presente para você. E dei pro Dani. E dentro desse bag, depois de anos, eu peguei, o Dani falou, olha, você conhece esse cabo aqui? Ele guardou o cabo. Isso aí para mim, velho, de você ter guardado aquele cabo pela história que tem, aquilo para mim, bicho, você entende, né? Não tem dinheiro que pague aquela atitude tua. Foi mais do que a guitarra, cara. E, porra, ele guardou o cabo e foi e me devolveu. Isso demonstrou o carinho e o respeito que você tem por mim. Saiba que é recíproco. Viu? Deus te abençoe, Dani. Muito obrigado, velho. Eu também, Moa. Fiquem bem aí, os que estão assistindo essa entrevista, e queria dizer que saudade de todo mundo, né? E quero tomar uma cerveja aí quando eu voltar para o Brasil, quando essa coisa da pandemia acabar. Não vai acabar, né? Mas quando diminuir. Como é que tá aí, Dani? Tá difícil no mundo inteiro. A gente teve que se virar aqui, as gigs foram canceladas, aqui o governo ajuda um pouco, mas difícil, tá difícil. Todo lugar. Mas é isso aí, Dani. Velho, valeu, mano. Você edita pra mim? Eu edito e te mando aí, beleza? Tá bom, tá bom. Vou ficar esperando, mano. Obrigado, viu, Dani? Saudade, mano. Saudade, Moa. Falou. Falou, velho. Falou.